Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo com os Docentes. Eu sou o professor Carlos Erdi, é um prazer estar recebendo você aqui, aluno, aluna e também não aluno. A gente está hoje no nosso programa 8, com uma querida amiga, uma pessoa muito especial, referência dentro da área. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse papo hoje. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas a professora Lívia Prates. Salva de palmas aí, meu povo! Lídia, muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui. A gente já tem bastante tempo, né, que eu estou querendo te chamar, desde a época lá do Promovecast, a gente já tem conversado. E hoje estar te recebendo aqui é um grande prazer. Porque você, para mim, é referência dentro da área. A gente já se conhece há muito tempo. E eu sempre, quando eu vejo a sua área de atuação ou vejo sobre o assunto, eu lembro de você. Então, Lívia, obrigado por estar vindo aqui participar do nosso podcast. Imagina, em primeiro lugar, queria agradecer poder falar um pouquinho, te rever, tem bastante tempo, adoro trabalhar com pessoas assim, acho que engrandece bastante o trabalho, aprendi bastante com você. E é sempre bom, assim, poder falar um pouco dessa área do Paralímpico, que hoje em dia tem uma visão mais generosa da coisa, né? A divulgação está bem melhor. Porém, ainda existem uns mitos, umas coisas, assim, que não é de conhecimento de todo mundo. E por se tratar de pessoa com deficiência, tem pessoas que não entendem exatamente ou levam para um lado de capacitismo, enfim. Eu acho que ele tem uma linha aí muito tênue entre alto rendimento e o social. Eu acho que vai ser legal o papo, viu? Nossa, e quando você estava vindo para cá, você me chamou de Vinícius, eu lembrei quanto tempo que a gente se conhece, né? Porque eu lembro quando eu entrei no Vasco por volta dos meus 19, 20 anos, ainda fazendo estágio, me chamavam de Vinícius, né? E depois, meu nome é Carlos Vinícius Erdi, e já há muitos anos me chamam de Carlos ou Erdi. Aí quando ela falou, Vinícius, tô chegando, eu falei, nossa, a gente se conhece já há muito tempo. Não, detalhe, é Erdi ou Vinícius. O Carlos eu vou deixar pro pessoal daqui. E aí, Lívia, eu lembro lá, quando eu tava no Vasco, né? Você fazendo aquele belo trabalho que você faz até hoje. Já são quantos anos do Vasco? São 21 anos de Vasco. 21 anos. Lívia, metade da minha vida. Conta um pouquinho da sua história pra gente inspirar os nossos alunos, né, os nossos professores, profissionais da área da saúde. Mas conta assim um pouquinho da sua trajetória desde que você ingressou na universidade até os dias de hoje. Bom, vamos lá. Até antes da universidade sempre fui atleta, né? Eu era atleta de natação. Já nadei pelo Fluminense, enfim, mais aquela coisa de escola, aquele negócio mesmo de colocar na natação como saúde, e acabou que a gente fez amizade e segui pelo caminho da natação competitivo. Nunca fui pro alto rendimento, né, no sentido de fora do Brasil, sempre ali estadual, no máximo um brasileiro ali quando estava tudo muito bem, mas sempre gostei muito do esporte. Até pelo ciclo de amizade, né? Eu falo que eu gostava mais dos meus ciclos de amigos do que de treinar propriamente dito, né? Tô sendo sincera, povo. E aí, fui para o lado da educação física e na época tinha bolsa de estudo, né? Porque era atleta, coisa e tal, na época era Gama Filho. E na época de escolher estágio, eu tinha uma competição fora. Então, todo mundo selecionou os estágios que queria. E eu realmente queria alguma coisa voltada para natação. E tinha sobrado para mim o Benjamin Constant, que era na URCA. Eu morava em Copacabana. Falei, cara, eu quero alguma coisa com natação na Zona Sul. E aí, calhou de ter o Instituto Benjamin Constant. Descobri que lá tinha uma piscina. Eu falei, é para lá que eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, ignorantemente, eu vi um instituto. Não imaginei que era alguma coisa de deficiente visual, né? Um local só de cego. Então, eu já entrei de carro, assim... O povo abrindo, falei, caramba. E aí comecei a conversar, na época, com o professor Ramon, que hoje é do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele falou assim, estagiário aqui, já mete a mão na massa, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, cara, eu gosto muito de piscina. Ele, ótimo, então vai pra piscina e se vira aí com o pessoal. Eu falei, tá. Né?
E aí comecei a dar aula mesmo, coisas que a gente já sempre soube, né? Porque na época não tinha um CREF. Então, desde que... isso para o pessoal, eu tenho 45 anos, tá? Por favor. Não tinha realmente o CREF formado. Então, eu já entrei na faculdade sendo estagiária do Fluminense. No dia da minha aprovação na faculdade, eu já era estagiária. Então, sempre lidei com isso. Então, para mim, era uma coisa muito normal, muito natural. E, assim, quando a gente fala de deficiente visual, as pessoas acham que é cego total. Existem as pessoas de baixa visão também. Então, claro que a gente trabalhava com cego total, que para mim foi mais desafiador. Mas, assim, no início eu focava mais naquele pessoal de baixa visão, né? Que às vezes faz uma correção com óculos ou tem uma acuidade visual que precisa chegar bem pertinho. E aí coloquei a molecada para nadar, os que já nadavam comecei a separar em turmas. E aí comecei o desafio de poder participar de umas competiçõezinhas que o professor me deu essa autonomia. E aí para todas as competições que eu levava os meninos, a gente ganhava. Assim, cara, eu gostei disso, isso é legal, porque quando a gente joga para um esporte convencional, sei lá, vou exemplificar a natação, que é a minha área, né? A gente tem lá o mirim, petis, infantil, juvenil. Dificilmente você vai pegar um menino de, sei lá, 15, 16 anos e vai achar que ele vai render na natação. Claro que existe, acontece, sei lá, um ser brilhante, mas a grande maioria dos campeões, ele vem lá desde o iniciozinho já praticando aquela atividade. E no Paralímpico não existia isso, né, antigamente. No Paralímpico, qualquer coisinha que você aperfeiçoasse, o cara já era campeão de alguma coisa. Então eu falei assim, cara, eu só quero isso, eu detesto perder. Então, assim, em 3 meses de trabalho, eu já coloquei 3 como campeões brasileiros. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero outra vida, não quero ficar esse negócio de 7 anos para formar um campeão. E ali, dali, já acabou aquele período de estágio. Eu fui para o Maracanã, na época, a convite, trabalhar com a natação convencional, né? Pessoas sem deficiência, mas sempre com um pezinho ali, achava um amputadinho de braço, achava negócio para compor o grupo. E aí, até que em 2004, eu saí do Maracanã. Na verdade, eu fiz uma equipe no Maracanã, que competiu socialmente na Federação Aquática, né? Chamava PID, Projeto de Iniciação Desportiva, era público. Né, projeto social mesmo, desses do Maracanã que tem até hoje. Só que aí, no meu viés competitivo, eu sempre acho alguma coisa para botar em conta, até para mostrar o trabalho, né? E dali o professor Ricardo Moura, que era o coordenador da natação do Vasco, junto com o Eurico Miranda, na época presidente, falou assim, não, peraí, a equipe social do Maracanã ganhou da equipe do Vasco? Não existe isso, vem cá que eu quero você dentro do Vasco, traz todo mundo. E aí eu recebi esse convite, eu me lembro que foi dia 2 de fevereiro de 2004. Não, traz todo mundo, eu não posso perder para o Eurico falou com essas palavras, posso perder para um projeto social, né? Por favor, isso não existe. Se a gente é Vasco, vem compor a equipe da gente. Eu falei, de lá então, como eu comecei trabalhando com convencional, já tinha pessoas com deficiência inseridas naquele convencional. E na época o Mauro Brasil, que hoje é meu marido, mas na época ele era fisioterapeuta desse projeto, ele veio comigo, né, para trabalhar junto e era atleta, só que ele já era um atleta de alto rendimento. E aí uma vez eu conversei com o Ricardo Moura e falei assim, olha, a gente tem um atleta que compete pelo Vasco, que dentro do cenário convencional, o cara é o 3º do Rio de Janeiro, muito bom para quem tem uma deficiência de braço. Porém, fora desse cenário, no cenário paralímpico, o cara é recordista mundial. Então, tipo assim, todos os louros estão indo para uma instituição, né? E a gente fica aqui com um 3º lugar no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que ele falou assim, tá, mas falta o quê pra gente fazer isso? Eu falei assim, não sei, vou pesquisar. E foi então que a gente filiou o Vasco, né? Na época chamava Abradecar, não era nem Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Vasco começou a competir nas 2 esferas, no convencional e no paralímpico. E aí teve o Parapan, de 2007, né, que foi aqui no Rio, que a gente foi com um atleta só com o Mauro. Só que a visibilidade foi tão grande por ser um time de camisa no pódio, ele bateu o recorde para Pan-Americano, coisa e tal, que na semana seguinte, o Vasco recebia ligações e ligações, até de prefeitura, eu me lembro que é de Juiz de Fora. Pessoas querendo vir para fazer, olha, meu filho tem deficiência, como é que eu faço? Eu nunca vi isso. Eu não sei onde levar meu filho.
Geralmente meu filho vai para uma academia, coisa e tal, e o professor só trata como um coitadinho, não vê como atleta. Como que ele pode competir por aí? E aí essa demanda nos fez criar um departamento específico para a gente conseguir inserir essas pessoas dentro da modalidade convencional do Vasco, né? E aí eu comecei a ter uma visão melhor da coisa, né? Ver como que eu podia não atrapalhar o processo da escolinha como um todo, colocando essas pessoas com deficiência. E em 2010, o Comitê Paralímpico, ele abriu um edital para clubes formadores. Então, você precisava de ter 3 modalidades e ele conseguia bastante coisa, contratava professor, enfim. Tinha uma barganha interessante para esse edital. Eu falei assim, cara, é minha deixa. O que eu vou botar mais? A gente já tem a natação. Pô, Vasco é futebol, tem que botar um futebol. Futebol de visual é o Benjamin Constant, não tenho como brigar com os caras, que os caras moram lá dentro. Vou botar um futebol de PC, de paralisado cerebral. Futebol vai dar bom. E aí, que mais? A terceira modalidade. A gente já tinha umas pessoas na natação que jogavam vôlei de praia sentado. Falei, é vôlei. E aí inventei essas 3 modalidades, mandamos o edital foi aprovado. E aí o Comitê Paralímpico começou a subsidiar todos esses esportes no Vasco. E daí formou o projeto que funciona até hoje. Isso lá, sei lá, foi de 2004 a 2010, essa brincadeira. Nossa, é incrível, porque assim, mesmo estando no clube, eu não tinha ideia disso. Acho que o torcedor também, né, o sócio do clube, né, que é uma instituição centenária, muito conhecida, o Vasco. As pessoas sabem que o Vasco é pioneiro, mas as pessoas não têm ideia. Eu tô assim, pensando, eu falei, cara, eu não tinha ideia desse teu trabalho, o que ele gerou. Porque o que eu lembro era que o Vasco passou por um momento onde a gente tinha ali, por exemplo, a destruição da piscina e através da sua estratégia, né, de recurso, você conseguiu reformar toda a piscina do clube. Eu lembro que eu nadava lá, que a piscina era aquecida, não sei se ainda ela está aquecida. Mas, assim, é incrível como você precisa de pessoas com conhecimento, com capacidade para encontrar esses projetos, para desenvolver essas políticas, né? E hoje pode-se dizer que a instituição Vasco, ela é referência dentro dessa área no Rio de Janeiro, no país. O que você tem a dizer para a gente do Vasco hoje? É fato, a gente hoje, né, é a terceira potência do Brasil como clube, né? A gente perde para um conglomerado de clubes do interior em São Paulo, que chama Nauru, que são de várias cidades, assim, e perde para o Praia Clube de Uberlândia. Os dois com projeto incentivado, mas ainda vou chegar lá, gente. Como eu falei, detesto perder, mas está tudo bem. E a gente desde então, a gente tem uma característica que praticamente nenhum desses tem. Por quê? Porque a gente é clube formador, literalmente. Então, hoje, dentro do meu plantel do clube, 95% dos meus atletas são formados dentro do Vasco. Então, é aquele cara que chegou lá na escolinha e hoje, vou exemplificar um atleta da natação. Sei lá, vou pegar um atleta da natação e um atleta do futebol. A gente tem o Daniel Mendes, que é da natação, que chegou para nós na escola, né, disputou Paralimpíada Escolar e hoje o cara é vice-campeão mundial. Ele foi medalhista de bronze em Paris. A gente tem o Bira, que é o técnico, o capitão da seleção brasileira de futebol de 7 hoje, que ele era segurança do Vasco. Bira, grande Bira. Pois é, então, da segurança do Vasco, a gente prestou atenção naquele futebol dos funcionários e via que quando tinha alguma coisa de briga, ele ficava com o lado mais paralisado. E assim, cara, como é que foi? Não sei, que a gente começou a conversar. Então fizemos uma ressonância e a gente viu que tinha uma paralisia cerebral, uma hemiplegia. Entendeu? Leve, mas ela tá ali, tá caracterizada no exame. Jogamos esse exame para classificação internacional. Hoje o cara é o capitão do Vasco e capitão da seleção brasileira de futebol de 7. E sendo que, assim, existem outros clubes de camisa no Brasil, mas o que os caras fazem? Os caras pagam para um atleta de referência defender a camisa deles. Tem clubes hoje que eu acho que eu prefiro não citar, que hoje em dia, assim, cara, eu vou pagar pra você defender meu clube nas competições, mas fica treinando aí onde você tá, porque não cabe aqui dentro não, sabe? A nossa logística é um pouco diferente, coisa e tal, sabe? Mas vocês treinam aí onde vocês estão, mas quando tiver um brasileiro eu vou te dar minha camisa, porque eu preciso de caracterizar para projetos como um todo de captação de verba, tipo CBC, CBCP, que são projetos hoje que abrem editais para captação de verba para esporte e que, por obrigatoriedade de lei, precisa ter paralímpico. Só que o cara não quer fomentar aquilo ali o cara não tem interesse.
Então, o que ele faz? Ele paga, sei lá, um atleta de uma modalidade X, um atleta do judô, um atleta, sei lá, do remo. Não, agora você é o meu time. Treina aí, eu te mando a passagem do brasileiro, tu vai lá e defende. Então, assim, diferente disso, se você chegar hoje em São Januário, a gente tem aula de bebê para deficiente, sabe? E assim, Lívia, mas é só para deficiente? Não. Ele tá incluído dentro da minha aulinha de bebê. Então, eu não tenho essa diferenciação. Ele só começa a diferenciar quando ele faz 12 anos, que existem competições específicas. Até então, hoje, dentro da equipe do Vasco de Mirim, né, que é de 6 a 9 anos, a gente tem 4 atletas com deficiência. E participam de revezamento. Hoje a gente tem o Lohan, que está com 9 anos, é Mirim 1, é o terceiro do Rio de Janeiro de borboleta. Então, assim, essas crianças, a gente faz uma inclusão social, literalmente. Porque assim, não, ele vai participar do esporte que faz uma inclusão social. Inclusão social como? Ele tá dentro do convencional, junto com todos os outros coleguinhas, e tá indo. Vai perder? Vai. É fato. Então, assim, a gente já tem esse preparo psicológico que, cara, você tá treinando aqui, você tem uma deficiência, então seu colega vai sair na sua frente, mas você vai brigar por aquilo, e no dia que você chegar no Paralímpico, você já vai estar pronto para ser o campeão da sua categoria. Então, assim, eles levam isso tudo muito numa boa. Claro que a gente tem turmas que são aquelas crianças que a gente não pode simplesmente jogar, né, dentro de uma natação convencional, porque a deficiência é mais severa e ele não iria acompanhar. E aí já seria um constrangimento para ele, né, não de atrapalhar nada. Então a gente faz essas turmas separadas até que ele já tenha alguma intimidade, né, com a modalidade, para que a gente possa inserir ele numa turma do convencional para ele andar junto, sabe? A gente acredita muito que isso é inclusão, sabe? E assim, sempre foi muito bem aceito e para mim é a única forma de você ter um campeão daquilo ali, sabe? Porque esse negócio de, tem que treinar separado. Tem que treinar separado quando o cara já tiver no nível técnico que precise disso. Então, hoje o Daniel treina comigo, treina separado, por quê? Porque ele tem uma paraparesia, então ele não tem domínio da cintura para baixo, ele anda, mas é bem espástico, enfim. E eu não posso jogar ele num treinamento de convencional porque eu vou sobrecarregar a articulação de ombro. Não porque ele não tem a capacidade de. Entendeu? Então são coisas distintas. Eu hoje tenho um cara que é o segundo do mundo que eu realmente preciso dar uma atenção específica. Mas a gente compete aí na farde da vida e a gente nunca foi o último. Entendeu? Não ganhamos? Não ganhamos. Mas o último nunca fomos. A Camille, que você conhece, ela já foi... já ganhou um troféu eficiência de uma competição de Master convencional. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa aí errada, né? Ou a gente tá muito certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa relação, ela é muito próxima. E eu acho que é isso que faz o Vasco ser um clube diferenciado, né, nessa parte de inclusão. Porque as pessoas vão, cadê a inclusão social? A inclusão social não é eu colocar um professor para pessoa com deficiência. Isso, para mim, exclui a possibilidade da pessoa de estar tendo uma vida normal, uma vida assertiva ali, junto com qualquer um outro. Para mim, inclusão é você capacitar os seus profissionais de forma que ele receba qualquer criança que esteja apta a participar daquele projeto e trate de forma igual. Entendeu? Mas ele só tem uma perna. Ótimo, ele vai perder na série de perna. Você vai ter que dar o seu jeito de compensar isso com o braço para que ele consiga ficar em igualdade de condição com os outros coleguinhas dele. Sabe? Eu acho que é o pensar fora da caixa. E eu acho isso muito legal porque todos os estagiários que passam por lá, eles saem com uma outra visão da coisa, sabe? Eles chegam lá, que bonitinho, coitadinho. Eu falei, mas coitado, por quê? Né? Você veio pra cá como? Eu peguei o trem. Não, ele veio de carro. Dele, inclusive, né? Porque, coitado, né? Eu acho que ele tá melhor que eu e você junto. Financeiramente, né? Então, assim, eles chegam com uma visão e saem com outra totalmente diferente. E eu acho que é o projeto que faz isso. Bem como as crianças, sabe? A gente tem relatos de mães, né, especificamente, que falam assim, Lívia, minha filha é uma outra criança na escola. Antigamente, as pessoas falavam com ela porque, ela era cadeirante da escola. Então, os outros pais, eu sempre tive apoio dos outros pais. Falavam assim, tem que brincar com a fulana. E as crianças iam lá, coisa e tal. E aí, quando ela foi para a primeira competição dela, que nem foi competição, foi um festival que a gente fez no clube, que ela ganhou uma medalha,
aquilo ali deu para ela uma autoestima tão grande, e ela chegou na escola com medalha no peito, ela sentia, eu não sou mais a menina cadeirante, agora eu sou uma atleta paralímpica, eu vou chegar numa Paralimpíada. E a autoestima dela fez com que ela participasse dentro da escola, das aulas de educação física, enfim, das atividades como um todo, porque ela se entendeu que, tipo assim, ela faz parte daquele mundo ali, sabe? Então, o relato da mãe, quando você escuta isso de uma criança de 9 anos, cadeirante, que hoje em dia não é fácil ser cadeirante no Rio de Janeiro, né? Ainda mais criança. Assim, cara, é por aí, né? É o que, não é só formar atleta, é o que a gente quer passar para a sociedade como um todo, para as pessoas, para os profissionais de educação física e principalmente para as famílias que têm uma criança com deficiência, sabe? Para olhar de um outro modo, entendeu? Parar de botar aquele naquele aquáriozinho, deixa a criança ir pro mundo, sabe? Dá autonomia. Qual autonomia que teu filho pode ter? Né? Eu tenho 2 filhos que não têm nenhuma deficiência, mas assim, morro de medo de não estar enquanto eles não tiverem autonomia para a vida, né? Aí eu pergunto para essa mãe, e aí, você vai ficar até quando? Né? Você vai fazer um cateterismo, uma sonda até quando? Né? Você vai amarrar o sapato dele até quando? Ele não vai ter essa autonomia nunca? Porque aqui eu não vou ter uma turma só para ele. Aqui ele não vai ser o fofinho da titia. Aqui ele vai pro mundo. Entendeu? Claro que a gente está preparado, né, para ajudar ele a se entender dentro de um grupo que não tem deficiência. Mas não sou eu que vou dizer que ele é menos. Ele tem que dar o jeito dele de ser igual. Nem mais, nem menos, só ser igual. Então, eu acho que é muito a filosofia que eu preguei dentro do clube e que teve uma baita de uma aceitação de todo mundo. Acho que o diferencial hoje do Vasco é esse. E no alto rendimento, realmente, assim, se a gente for colocar como clube formador, né, como clube que fez atleta hoje, não tem ninguém na nossa frente. Porque esses clubes que estão realmente na nossa frente, todos eles têm atletas que foram formados pelo Vasco. Né? E ao contrário, não tem. E então, assim, o esporte diz que aquela pontuação é assim. Então a gente perde. Então a gente é o terceiro porque são as regras esportivas. Mas se você for compilar tudo, tenho lá minhas dúvidas de como ficaria essa pontuação. Nossa, Lívia, você falando, eu começo a pensar assim na história, tempo que eu estive lá no Vasco. Primeiro, quanto os funcionários, os atletas gostam de você, né? Como é que você é querida dentro da instituição. E segundo, se não fosse você, nada disso teria. Eu sei que você não vai, de repente, aceitar esse título, mas essa é a grande verdade, né? Do projeto que foi construído não somente em cima de uma instituição, mas a nível nacional. Porque eu, por exemplo, dou aula em escola, né? Escola pública, eu fico pensando, nossa, imagina se tivessem mais oportunidades de clubes, né? Como a instituição hoje do Vasco oferece esse tipo de serviço. E não tem, mas só tem isso por causa da Lívia, essa é a verdade. Porque se você não tivesse lá, não teria isso. Eu conheço, eu sei disso. E você faz um trabalho incrível, trabalho espetacular, e ao mesmo tempo a gente percebe que em outros lugares não se tem essa visão, né? E medir isso é fácil porque você conhece, você é gestora, mas você está com a mão na massa, acompanhando o dia a dia, e ainda tem a seleção, ainda tem as suas outras tarefas. Então, assim, é incrível. É incrível. E você falando de alguns atletas, eu lembrei de um menino, um garoto, que uma vez encontrei ele no Arará, acho que ele não tinha uma perna. Eu falei, vai lá, procura a Lívia lá no Paralímpico e tal. E passaram alguns meses, alguns anos, depois ele veio falar comigo, eu tô lá, eu tô participando, tal, todo feliz. Eu falei, gente, não é que ele foi e a Lívia colocou ele para fazer alguma coisa. Eu fiquei assim, impressionado. Eu falei, porque no futebol, que foi a minha área, nunca isso ia acontecer. Eu quero ser jogador, vai lá fazer o teste. Não ia ter essa mesma oportunidade. E você, durante anos, né, quantas pessoas já passaram, né, ali pelo clube, né, por isso. E não é só natação, são diversas modalidades. Então, assim, eu acho que o que você falou agora é alguém, assim, que vai gerar inspiração para muitas pessoas, mas acho que principalmente deveria para as pessoas certas ali do setor público, né, para políticas públicas, né, o setor público deveria conversar com você e falar o que a gente precisa fazer para atender uma demanda hoje de crianças, né, de jovens que não têm oportunidade, porque eu não sei se isso acontece em outros países, mas é uma demanda muito grande no nosso país. Você falou referências em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mas no país como um todo a gente não deve ter essa estrutura, né, essa facilidade. E você vem de um clube de futebol, que tem um orçamento ali no futebol,
Mas o Paralímpico, os torcedores, os sócios adoram o setor ali paralímpico do Vasco, todo mundo ama, né, o setor, porque já é um setor que bastante tempo vem dando resultados, você tem, né, estados de frente. Pena que isso não acontece em outros lugares, né, Lívia? Pena que a gente não tem essa estrutura, né, professores, né, excelentes como você em outros lugares, porque talvez não se tenha um incentivo, não se tenha um interesse. Por que você acha que isso não é divulgado, não é dissipado no país como um todo? Cara, Edi, eu acho que, tipo assim, falta um pouco de boa vontade, né, nessa parte. É difícil, não vou dizer que é fácil, não. Eu gosto muito de estar na borda. Eu falo que isso é uma cachaça, né? Hoje, minha principal função é ser gestora do clube, como você falou. Então, a gente tem outras modalidades, a gente tem várias modalidades. Mas, assim, pelo menos pra mim, cansa, né? E onde que eu descanso? Eu descanso na borda. Eu descanso dando treino, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Uma pena que isso aí, né, não alimenta meus filhos. Então, realmente, a gente precisa de ganhar dinheiro mesmo de outras formas. Mas eu acho que ninguém quer ter o trabalho, sabe? Assim, não é problema meu. Então, assim, até quando a gente fala mesmo de política pública para coisa, bota um projeto social aí, aglomera todo mundo. Né? A gente está aqui falando com pessoas da área de educação física, enfim, da saúde como um todo. Então, você bota um projeto, vou exemplificar, sei lá, um projeto de voleibol, né? Sair um pouco da natação. A gente fala muito da natação porque a natação você consegue atender todas as idades, né? O voleibol, você não botar uma criança de 3 anos para jogar um voleibol. Então, assim, você bota um projeto social, você fala assim, para deficientes. Ou para pessoas com necessidades especiais, que é diferente de deficientes, quer dizer, né? Então, mas o cara é político, o cara quer o quê? Eu quero o máximo de volume possível, né, de pessoas sendo atendidas, não me interessa como. E aí, quando você pisca, você tem dentro da mesma turma um senhor obeso, sentado numa cadeira, amputado o pé com diabetes. Uma criança de 7 anos com síndrome de Down. Um autista de 20, nível de suporte 3. Uma criança de 11, super apta, amputada de mão. Na mesma turma com um professor. O que esse cara vai fazer? Nada. O cara vai brincar ali, vai ganhar o dinheiro dele, vai voltar para casa. Espero que frustrado, porque se eu for executar a minha função sem nenhum objetivo, eu vou ser uma pessoa frustrada, né? O cara vai voltar, vai todo mundo voltar para sua casa e ninguém andou. As pessoas bateram cabeça. Sabe? Então, hoje, quando a gente vê política pública, ela não tem um início, meio e fim. Ela não tem um objetivo. Ela não tem uma separação, sabe? Falta premissa básica de planejamento esportivo. Entendeu? Mas é para as pessoas se manterem saudáveis. Saudável como, amigo? Se você achar que 40 minutos correndo numa quadra no sol é ser saudável, eu preciso de voltar para estudar. Entendeu? Porque eu não vejo nada de saudável nisso. Então, assim, eu vejo hoje a maioria dos projetos sociais como um cunho político. Ok, legal que tá dando certo para ele, pelo menos para alguém tá dando certo. Mas, assim, o que a gente perde de talento em relação a isso é só falta de organização esportiva. Não é que você vai deixar de atender as pessoas, mas você pode ter uma turma de terceira idade que tá ali só praticando alguma coisa mais saudável. Então, você, ao invés de você botar o cara pra correr ali, de cadeira de roda, igual um louco, você faz um alongamento. Agora, o menininho de 11 e a menininha de 7, ela pode correr. E o outro autista, cara, se ele conseguir, depois de um mês, ter um nível de suporte mais leve e aprender a fazer comando, pra ele tá ótimo. Tenho certeza que a família dele vai estar feliz. Sabe? Isso aí, você consegue fazer como? Dividindo horário, não precisa nem de botar mais pessoas. Precisa só ter uma pessoa com uma cabeça que tenha boa vontade no sentido de fazer uma triagem na coisa. Então, assim, eu canso de chegar em projeto social e falar assim, tá bom, mas como é que vocês dividem as turmas? Tem que ver quem pode em qual horário. Eu falei, isso é excelente. Nem eu que moro na Zona Sul consigo fazer isso com a minha filha. Entendeu? Eu só posso esse horário. Infelizmente, senhora, não tem como. A turma da sua filha é esse horário. Qual a diferença? Por que não se faz? Sabe? Então, assim, eu não sei te dizer essa resposta. Real, não sei te dizer. Eu só sei dizer que, tipo assim, se você pegar os projetos do interior de São Paulo, ele massacra a gente. Sabe? Existe um evento do Comitê Paralímpico Brasileiro chamado Paralimpíada Escolar.
acontecem umas seletivas ao longo do ano, e tem o principal, que geralmente é em novembro, em São Paulo, que é onde é o Centro Paralímpico. Ele é o maior projeto para crianças com deficiência do mundo. Do mundo. Né? E dali, hoje, saem os maiores talentos, né, da Seleção Paralímpica Brasileira. Cara, o Rio de Janeiro, ele é massacrado por São Paulo. A gente só não passa mais vergonha porque, graças a Deus, os profissionais que a gente tem no Rio são parceiros meus, que virou parceiro de vida, né, amigo pessoal, assim, pra gente não passar vergonha junto. Então, assim, a gente estuda regulamento, pega quem a gente tem de talento. Hoje eu tenho uma menina de 15 anos que é recordista brasileira absoluta, né? Então, tipo assim, pega a Camila, que é referência. Coloca em tudo. Por quê? Porque eu vou ganhar tudo aqui. Só que não adianta eu ganhar todas as provas se o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono é de São Paulo. Eu continuo sendo massacrada. A gente deixa de entrar em modalidades por falta de pessoas. Aí eu te pergunto, você acha que no Rio de Janeiro a gente não consegue 3 jovens, né? Porque é sub-17. 3 jovens com cadeira de roda para jogar um basquete 3x3? Não tenho. Nunca tive. Sabe? Se você chegar na Rede Sara hoje, tá lotado, a BBR. Sabe? Então é uma coisa incompatível da gente falar, da gente fazer. Sabe? Não, Lívia, mas você tá falando aí de esporte profissional. Eu falei assim, não. É esporte para criança. É criança que tenha uma capacidade de tocar uma cadeira e arremessar bola. Se você levar em consideração que aquela criança necessariamente precisa daquela cadeira para se locomover e vai ser um adulto, teoricamente ativo, e vai ter o domínio da cadeira de roda, não é difícil, sabe? Meu filho, depois de olhar o basquete 3x3, ele falou, mãe, eu quero uma bola de basquete. Se ele tinha, sei lá, 5 anos de idade. Eu quero basquete, eu quero uma bola de basquete. E aí eu esperei o dia das crianças e uma bola de basquete. Ele olhou pra mim, cadê a cadeira? Se não, filho, você pediu uma bola de basquete. Não, mãe, mas sem graça ficar batendo. Tem que tocar a cadeira e jogar bola. Isso que é muito legal. Sabe? Então, assim, uma coisa que pra gente é dificultoso na cabeça, se você pegar uma criança cadeirante, pra ele é o básico. E se você pegar uma criança que não é cadeirante, ela vai achar o máximo jogar aquilo. Porque é muito legal. Entendeu? Então, eu acho assim, não sei onde que a gente peca, sabe? As escolas, talvez. Projetos de iniciação esportiva, talvez. Mas, assim, é muito triste. Eu que sou carioca mesmo, daquela que tem tatuagem no pé do Rio de Janeiro, chegar e nunca ter tido um basquete 3x3 significa 3 pessoas, tá, gente? 3 pessoas com menos de 17 anos sentadas numa cadeira. Chegar em São Paulo ter 18 times. Assim, cara, não é possível. A gente fica se olhando assim, como os professores do Rio de Janeiro, assim, a gente tá errando em algum lugar, que eu não sei exatamente onde é. Mas assim, o que a gente vai, a gente ganha. Sabe, o judô, sei lá, que é do Benjamin Constant, com o professor Antônio, acho que ele é pentacampeão escolar. Né? Até que o pessoal arranja uma estratégiazinha de regulamento para tirar. No passado a gente foi vice porque usaram o regulamento e botaram o Rio de Janeiro contra Rio de Janeiro. Mas assim, o que a gente tem, a gente leva muito na excelência da coisa, sabe? Mas a gente perde muito no volume. E assim, não é o que a gente vê se a gente for pegar a lista de espera do SUS para tratamento de reabilitação. Do INTO, do Fernandes Figueira, sabe? A gente roda todos esses hospitais em busca de criança e fala assim, família, por favor, coloca seu filho no esporte. Mas ele não tem condição. Eu falei, por quê, mãe? Sabe? Então a gente tem que convencer. O governo tem que convencer a escola e tem que convencer os pais de que aquilo ali é possível. Sabe? Eu acho um trabalho louco, mas eu vou te falar que é o que me dá prazer. Eu já fui taxada de maluca no metrô. A mãe falou assim, por que você tá olhando tanto pra minha filha? Eu falei, porque eu quero ela. Leva ela pra fazer esporte, amiga. Ela tem um perfil da coisa. Aí ficou olhando, assim, hoje a menina não tá mais com a gente no Vasco, porque eu não tenho essa modalidade, mas a menina é vice-campeã ou 3º lugar no Brasil de para taekwondo. Falei, eu tô vendo a menina ali, gente, falei, é a cara da luta. A menina com o kimonozinho dela lá, fazendo, não sei se judô na escola, o que era? Eu falei, mãe, coloca... não, mas ela gosta do judô, mas judô é pra cego, deixa eu te explicar, tua filha não é cega. Existe isso aqui pra ela fazer, pra ela ser uma atleta de alto rendimento e competir de igual pra igual com pessoas que sejam amputadas igual a ela. Por que não oportunizar a sua filha a competir de igual pra igual? Aí deu aquele choque de ordem. Hoje ela treina em Bangu, numa escola em Bangu. A menina mora no Largo do Machado.
vai pra Bangu treinar e a menina é, sei lá, terceiro lugar do Brasil. Sabe? Então, assim, política pública, divulgação e um trabalho grande, sei lá, de conscientização, talvez. Mas vou te falar, tô me engatinhando ainda, viu? Nossa, incrível a tua fala. Incrível a tua fala. Ó, a gente tá ao vivo no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá... Isso. Então, tá ao vivo aqui. Então, quem estiver assistindo aí e quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem. A gente agora vai ficar exclusivo para os alunos, tá? Então, se você está assistindo depois no YouTube, você vai ter as informações aqui da Lívia no Instagram, né? Para entrar em contato com ela aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui na descrição, tá bom? E agora a gente continua ao vivo, mas também a gente, depois na edição, vai colocar aí para os alunos, que a gente vai entrar num termo mais técnico agora, tá bom? Valeu! Quer cursar uma pós em Psicologia do Esporte e do Exercício com o melhor corpo docente e a melhor estrutura do ensino digital? Chegou o seu momento! Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo e gravadas, nossa pós conta com um corpo docente renomado no mundo esportivo, trazendo uma metodologia inovadora que une teoria e prática para um aprendizado completo, tudo na palma da sua mão. Acesse as aulas pelo nosso aplicativo exclusivo estilo Netflix, baixe os conteúdos e estude no seu ritmo. Além disso, aproveite podcasts, mentorias e materiais exclusivos para aprofundar ainda mais seu conhecimento. E tem mais! Matrícula grátis para quem fechar hoje e seu kit acadêmico entregue no conforto da sua casa. Invista no seu futuro com o melhor curso do país. Vem pra pós com Cursos de Pós. Você olha para esse eletrocardiograma e sente dúvida ou segurança? Após observar este traçado real, responda sinceramente. Você saberia interpretar? Saber interpretar eletrocardiograma não é apenas um diferencial, é uma necessidade. Com o tempo e estudo certo, dominei o que antes me assustava. E hoje, é isso que eu ensino a outros profissionais da saúde. Como transformar o medo em segurança e a dúvida em decisão clínica. Nosso curso vai direto ao ponto. Interpretação prática, raciocínio clínico e segurança para agir nas situações mais críticas. Se você é estudante ou profissional da saúde e sabe que o ECG pode ser um diferencial no seu currículo e na sua assistência, esse curso é para você. Garanta sua vaga agora mesmo. Marque aqui um colega que precisa aprender ECG com você. Salve, compartilhe e aproveite essa oportunidade única. Ei, personal! Chegou a hora de se destacar no mercado e se especializar no treinamento para idosos, crianças, diabéticos, obesos, hipertensos e outros públicos. Conheça a nossa pós-graduação em Personal Trainer. Grupos especiais e prevenção de lesões. Reconhecida pelo MEC e com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados, todos doutores e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo, com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o final da semana. Vem pra pós com Cursos de Pós.